eu sou a Mai, bem-vindos ao meu canal Controlinhos. E eu confesso que eu enrolei bastante, vocês pediram várias vezes, mas eu finalmente estou fazendo todo o vídeo sobre a história de Story Shift, um dos universos alternativos de Undertale. E apesar de ele estar no meu top 3 universos alternativos, eu confesso que eu enrolei nesse vídeo porque o criador prometeu mudar algumas coisas, refazer a comic. E ele, assim como eu, enrola bastante e ainda não fez. Então tudo que está baseado nesse vídeo é na comic principal que a gente conhece atualmente. É o canon dela. Se futuramente mudar alguma coisa, aí eu faço um vídeo sobre isso. Mas antes de começarmos esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo curso Método Fanart. O curso Método Fanart é um curso de desenho totalmente online. Ou seja, você vai poder fazer de qualquer lugar do Brasil. E ele é perfeito tanto para quem já desenha alguma coisa e quer aprender novas técnicas, como também para quem não desenha nada e quer começar a desenhar, ensinando você a buscar referências, aprender perspectiva, expressões faciais, detalhes como mãos e pés, até a finalização com coloração e sombra. É um curso completo que vai te ensinar cada detalhe e cada técnica de você começar a desenhar, mostrando que desenhar não é uma coisa de dom, mas de técnica de você saber como executar cada técnica. E como eu sei quem é um universo alternativo, consequentemente é apaixonado por criar histórias, por tempo limitado, no link aqui da descrição desse vídeo, você vai conseguir um desconto especial para o curso. Então se você tem alguma vontade de criar o seu próprio jogo, criar sua própria comic, desenvolver os seus personagens, esse curso é excelente para você. Não perca a chance e clique no link aqui da descrição. Tenho certeza que você vai adorar e vai aprender a desenhar muito bem. Então vamos começar a falar sobre Story Shift, que é um dos universos que eu definitivamente amo, porque ele tem uma dinâmica super simples, que é a dinâmica de troca de papéis em dupla. Tem vários universos alternativos que trocam os personagens de papel, por exemplo, Swap, são várias trocas, tanto Fail Swap, Underswap por si só, sempre tem essa dinâmica de troca de personagem, troca de papel, mas o Story Shift faz de uma forma diferente, porque ele apenas troca os personagens de papel, mas ele não troca o relacionamento dele com outros personagens e nem a personalidade dele. Então se você já gosta de algum personagem, que é o meu caso, por exemplo, que eu amo Carol e o Flowey, eu adoro ver eles com uma dinâmica diferente, poder ver como eles funcionam como irmãos. E Story Shift proporciona isso. Então, para começar a especificar, nesse universo, o Frisk é o Frisk, ou seja, o humano tem o papel do humano, mas todos os outros trocam em duplas. Então eles meio que assumem o papel e a posição e o trabalho de outros personagens. Como, por exemplo, no lugar do Sense e do Papyrus, nós temos o Kara e o Ezreal. Então o irmão preguiçoso acaba sendo o Kara e o irmão que quer entrar na guarda real acaba sendo o Ezreal. Já no lugar do Kara e do Ezreal, nós temos o Napstablock e o Meraton, que nesse universo se chamam Bug e Metatrick. Agora o Napstablock vira uma flor e consegue possuir uma flor, e o Metatrick fica no lugar do Kara, que faleceu. Já no lugar do Napstablock e do Meraton, nós vamos ter a Alphys e a Undyne, que também vão tomar o papel deles e morar até na casinha deles. A Alphys e a Undyne, por sua vez, trocaram de lugar com o Ezreal e com a Toriel, que agora assume o papel de cientista real e líder da guarda real, e mantém o cargo de monstro-chefe, apesar de não serem mais os reis do subsolo. E no lugar do Ezreal e da Toriel, nós finalmente temos o Sense e o Papyrus, que agora sim assumem o título de poder. Eles não são monstro-chefe, ainda são monstros-esqueleto, mas eles finalmente controlam o subsolo e têm a liderança de todo lugar. Seguindo as lendas que a gente conhece lá na cachoeira, no universo canon de Undertale, nós temos uma história do passado desse universo baseada nessas lendas, sobre a guerra dos humanos e monstros, dizendo que quando os monstros descobriram que poderiam absorver almas humanas e se tornarem super poderosos, os humanos tentaram a mesma coisa. E mostra que nessa guerra eles não queriam apenas meio que vencer os monstros e isolá-los, eles queriam as almas dos monstros para se tornarem criaturas mais poderosas, conseguirem absorver as almas dos monstros para se tornar uma entidade muito mais forte. Só que, como nós sabemos, a alma de um monstro não dura muito tempo fora do seu corpo, então eles continuavam matando vários monstros apenas com o objetivo de conseguir essa alma, e nunca conseguindo, sempre tentando, mas sem nunca conseguir. E toda essa perseguição não fez com que os monstros ficassem apenas com medo dos humanos, mas ficam querendo nutrissem ódio real por qualquer criatura que fosse da superfície. Porque eles começaram a acreditar que se eles pisassem na superfície mais uma vez, eles não seriam apenas destruídos por uma guerra, eles seriam completamente dizimados, eles seriam usados como se fosse um recurso para ganhar poder, fazendo com que nesse universo a simples entidade humano seja algo super mal vista e uma criatura automaticamente associada a ódio e rancor.
Os monstros simplesmente não suportam a ideia de viver com os humanos. E essa ideia de que os humanos eram criaturas terríveis se manteve até o nascimento de Metatrick, que era um monstro fantasma que acreditava que talvez os humanos não fossem criaturas tão ruins assim. Que apesar de no passado haver essa guerra e os humanos realmente terem perseguido os monstros para tentar conseguir a alma deles, talvez pudesse haver humanos diferentes, talvez pudesse haver humanos bons. E com esse pensamento, o Metatrick começou a dar esperança aos criaturas do subsolo de que talvez um dia, caso eles conseguissem sair do subsolo, eles pudessem viver em paz, eles pudessem ter uma vida digna e até mesmo conviver com os humanos. E apesar do Metatrick soar inicialmente como se fosse um idealista, como se acreditasse realmente que os humanos possam ser bons sem de fato conhecer um, tudo muda quando chega o primeiro humano no subsolo, que é a alma da paciência. E como o nome já diz, é uma alma extremamente paciente. E ela não tenta ser hostil com os monstros. E ela cria laços muito fortes com o Metatrick, que já acreditava que os humanos poderiam ser bons, e com o Papyrus, que naquele momento era como se fosse um dos reis do subsolo. E a existência desse humano convivendo tão bem com os monstros dentro do subsolo, e o Metatrick apoiando toda essa teoria de que humanos podem ser bons, começaram a fazer as pessoas todas no subsolo acreditar que de fato os humanos poderiam ter mudado. Que tudo que o Censo, que no caso era o rei nesse momento, dizia sobre o que acontecia no passado, sobre os humanos serem hostis, não fosse exatamente assim, e que esta história poderia ter sido um pouco deturpada pelos antigos reis. E o Metatrick, querendo mostrar muito que a sua teoria era real, esperou pacientemente até o falecimento da alma da paciência, pegando a alma para ele, afinal ele cuidou até o momento da alma da paciência, ele protegeu no subsolo, absorvendo-a e saindo, apenas com o objetivo de falar com os humanos, tentar coletar almas humanas, quebrar a barreira e criar paz entre os humanos e os monstros. Só que no momento que o Metatrick conseguiu sair do subsolo e chegou na realidade dos humanos, conheceu como era o mundo humano, ele percebeu que todas as histórias do passado eram verdadeiras e que os humanos reagiram muito mal quando viram um monstro ali, porque eles automaticamente associaram que para o monstro ter chegado ali, ele teria que matar um humano no processo para conseguir a alma desse humano. E imediatamente eles foram hostis, perseguiram o Metatrick e conseguiram meio que eliminar ele. E assim como a história do Ezreal, o Metatrick volta para o subsolo muito ferido para falecer finalmente entre os dele, sem deixar nada para trás. E depois que todos os monstros viram o que aconteceu com o Metatrick, como ele perdeu a vida tendo saído do subsolo, todo o ódio que eles tinham pelos humanos se voltou, exceto por dois personagens, que é o Papyrus, que ajudou o Metatrick a cuidar desse humano da paciência, e o primo do Metatrick, que é o Napstablock, que ambos meio que acreditavam no discurso do Metatrick. Eles viam que existiam sim humanos diferentes, e que apesar de alguns humanos poderem ser hostis, alguns poderiam pensar de outra forma. Da mesma forma que os monstros, alguns podiam nunca acreditar nos humanos, outros poderiam acreditar, outros poderiam pensar que de fato os humanos poderiam ser diferentes. Por culpa da perda do Metatrick, o Papyrus acabou se decidindo se isolar nas ruínas. Ele automaticamente quis romper o acordo dele com o irmão dele, de meio que guerrear contra os humanos. Ele quis se isolar nas ruínas para proteger os humanos que chegassem no subsolo e verificar se eles eram bons ou ruins. Já o Napstablock, que era muito apegado ao primo dele, ficou super depressivo, ficou muito triste com a perda do primo dele, e ele decidiu se unir à única coisa que o primo trouxe ao subsolo, que era as sementes de flores douradas, e se uniu a uma flor, porque da mesma forma que os fantasmas podem incorporar bonecos no universo canon de Undertale, nesse universo ele decidiu incorporar uma flor para poder ficar com alguma coisa que existia do primo, que é alguma coisa que o primo dele acreditava valer a pena. No caso, aquela sementezinha de esperança da superfície. Junto com o Papyrus, o Napstablock se decidiu se isolar lá no começo das ruínas, agora com essa forma de flor e se chamando Bug. Já o Censo, sendo o rei do subsolo e vendo que ele deixou um dos súditos dele, que era o Metatrick, sair de lá e acabar sendo morto pelos humanos, automaticamente se sentiu muito culpado e muito responsável. O que eu acho adorável, porque é uma coisa que o Censo tem muito no universo canon de Undertale. Ele meio que não tem controle das coisas, mas se culpa muito pelas coisas que acontecem. E ele decidiu declarar oficialmente guerra contra os humanos e principalmente que cada humano que aparecesse no subsolo, ele iria pegar a alma desse humano para um dia conseguir sair de lá e se vingar de todos aqueles que machucaram os monstros. Isso porque mesmo Censo conseguindo ver que alguns humanos são bons, ele meio que acreditava que não valia a pena correr esse risco. Do tipo, só porque alguns são bons, não significa que você deve poupar todos, porque a grande maioria dos humanos são muito mais poderosos que os monstros. E tem muito mais potencial de machucar os monstros do que vice-versa. E foi assim que seguiu por vários anos.
Vários humanos chegavam no subsolo, só que quando eles encontravam o Papyrus, nenhum deles era como se fosse a alma da paciência, que aceitava ficar ali. Eles queriam seguir em frente, sair do subsolo, encontravam o Sans, lutavam com o Sans lá no final, o Sans eliminava eles e pegava a alma deles. E foi assim várias e várias e várias vezes, até que finalmente chegamos ao 7º humano, o Kara. O Kara, diferente dos outros humanos, apesar de ter como característica determinação, não era exatamente determinado. E ele de fato chegou lá no subsolo tentando tirar a própria vida. Então ele automaticamente não tinha muito interesse de sair dali, ele não tinha muito interesse de viver, ele não tinha nenhum motivo para continuar seguindo. Ele meio que estava simplesmente vivendo ali. E ele foi seguindo em frente simplesmente porque ele achava que era outra coisa que ele tinha para fazer. Que não tinha como se encontrar ali, que não tinha nada de bom para ali para ele. Que ali era o mundo dos monstros, os monstros não toleravam humanos, e ele simplesmente também não tolerava humanos, ele entendia esse sentimento. Então ele decidiu apenas seguir em frente até finalmente encontrar o Sans. E de cara o Sans percebeu que tinha alguma coisa muito errada no Kara. Porque todos os humanos anteriores tinham o poder do reset. Eles podiam voltar no tempo e lutar várias e várias e várias vezes contra o Sans. E o Kara meio que tinha esse poder, mas ele não usava em nenhum momento. Ele apenas deixava o Sans dar vários e vários golpes dele. Ele até podia dizer que tentava reagir, mas não tentava de verdade. E quanto mais o Sans batia no Kara, mais ele via que tinha uma coisa muito errada, diferente nele. Que aquele humano dizia que queria sair do subsolo, mas não estava realmente se empenhando para isso. E que parecia, na verdade, querer muito mais tirar a própria vida. E isso seria exatamente o que aconteceria com o Kara se naquele momento, enquanto a gente estivesse ali lutando contra o Sans, a Toriel não chegasse e visse aquela cena lastimável. E nos olhos da Toriel, que apesar de ser da guarda real e querer eliminar os humanos, quando ela viu um humano que não reagia, ela não achou que aquilo ali era uma batalha. Ela achou que aquilo ali era um massacre. Imediatamente ela intercedeu, ela impediu o Sans de continuar lutando, ela pegou o Kara extremamente ferido e levou o Kara até o Wesgary, que era o cientista real, para poder curar ele. E uma coisa que ela até surpreendeu é que o Sans poderia interferir, dizer que precisava da alma dele, mas o Sans não fez nada. Ele simplesmente deixou que a Toriel levasse embora, como se ele tivesse de fato ficado aliviado pela Toriel tirar ele dali. E um dos grandes motivos do Sans ter permitido a Toriel levá-lo embora é que ele percebeu durante a batalha que o Kara não acreditava em uma coisa simples que funciona naquele mundo: love. Tanto love de amor, como leve obtido por violência. O Kara não acreditava que você se tornar violento, você ir contra as pessoas, tentar obter poder, se tornava mais forte. Assim como ele também não acreditava nos laços. Ele não acreditava que você lutar por alguém se tornava mais forte. Que fazia você, sei lá, querer viver mais, acreditar que valia a pena ter uma vida. E foi por essa razão que o Sans não viu o Kara como se fosse um perigo para o subsolo, e ele permitiu que Asgore tratasse do Kara e posteriormente adotasse o Kara como se fosse membro da sua família. Porque ele sentia que o Kara na real era como se fosse uma casca vazia. Ele não faria diferença nenhuma, e cedo ou tarde ele acabaria morrendo e o Sans conseguiria pegar a alma dele. E o Wesgary, diferente da Alphys, que era meio que uma farsante, é extremamente esforçado e dedicado. A gente vê isso no universo de Undertale. E ele, como cientista, ele era muito bom. E ele conseguiu curar o Kara, cuidar bem do Kara e perceber como funcionava a essência da determinação do Kara. Como funcionava a alma do Kara, utilizando até mesmo o Kara como se fosse uma pseudo-cobaia para as pesquisas dele. Só que para o Kara, que já está meio desesperançoso de viver, ser ou não usado, ser ou não curado, ser ou não adotado, não fazia diferença nenhuma. E apesar de ele ser meio que começado a ser criado como se fosse irmão do Ezreal, ele não via realmente o motivo de continuar ali e continuar a viver. E ele mais uma vez foi procurar o Sans. Dessa vez para pedir que o Sans de fato tirasse a vida dele. Porque ele, apesar de sentir que as pessoas estavam gostando dele, tratando ele bem, ele não sentia motivo para estar ali, ele não sentia que não se encaixava. E é aí que é a primeira vez que o Sans de fato conversa com um humano. E o Kara e o Sans percebem que automaticamente eles têm muita coisa parecida. Porque apesar do Kara chegar lá para pedir para morrer, o Sans começa a contar a história dele pro Kara. Sobre o que aconteceu com o Metatrick, o que aconteceu com o Papyrus que se afastou. E como é diferente você começar a viver por uma pessoa. Porque o Sans, apesar de amar todos do subsolo, ele ser o rei, querer cuidar de todo mundo, ele amava muito o Papyrus. E ele teve que meio que abrir mão disso para fazer o que ele achava certo, que era cuidar do subsolo e declarar a guerra oficial contra os humanos. Só que o Kara tinha uma coisa que o Sans não tinha, que era a liberdade, o poder escolher o que quer fazer, como fazer. E aí ele pergunta
Porque o Carol não tá usando isso, porque ele entende porque o Carol tá desesperançoso, porque ele não acredita em nenhum tipo de love, mas ele não entende porque o Carol tem tanta liberdade e não faz uso dela, de como eu gostaria de estar nesse papel e ele não tem. E o Carol, apesar de meio que estar desesperançoso da vida e tudo, ele escuta o que o Senso tem a dizer. E ele começa a perceber que talvez os humanos sejam muito mais parecidos com os monstros do que ele imaginava. Porque até então ele estava sendo muito bem tratado pelos monstros, todo mundo recebendo ele muito bem. Só que quando ele olha pro Senso e vê que o Senso não é exatamente feliz, que o Senso é meio que nem ele começa a perceber que talvez toda essa diferenciação que as pessoas têm de humanos e monstros não exista. E talvez, de fato, ninguém tenha um lugar certo no mundo. Você pode ser tipo o rei do subsolo e você sentir que você não está no seu lugar. E o Carol começa a perceber que talvez, se ele quisesse um lugar pra ele, de fato, no mundo, se ele quisesse continuar vivendo, sentindo que tem um lugar que pertence a algum lugar, ele teria que começar a criar laços. E ele decide finalmente se dar uma nova chance. Ele volta para casa, conversa com o Ezreal e decide começar a criar um laço com o Ezreal. Começar a, de fato, conversar com o Ezreal e ver o que o Ezreal quer da vida. Aí ele começa a descobrir que o Ezreal quer se tornar a guarda real igual a mãe, quer se tornar forte, proteger todos do subsolo. E aí, conforme ele vai conversando e conhecendo o Ezreal, ele percebe que ele pode criar o espaço dele. Que ele pode ser simplesmente mais do que um invasor humano que está vivendo ali. Que ele pode ser de verdade o irmão do Ezreal. E é aí que nós finalmente temos a dinâmica Kara e Ezreal, que é muito parecido com o universo canon de Undertale. De um confiando muito no outro, compartilhando tudo um com o outro, e meio que um ajudando o sonho do outro a se realizar. E como os pais dos dois eram extremamente protetores, o Carol decide tomar um passo adiante, que é sair de casa com Ezreal, para os dois crescerem e criarem independência. Então, se até o momento eles viviam na cachoeira com os pais, naquele momento eles decidem sair e começar a morar em Nevada, apenas os dois, para mostrar que eles podem ser crescidos, independentes e não mais monstrinhos, não mais crianças. E o plano do Carol ajudando o Ezreal prosseguiu até o momento que chegou um novo humano no subsolo, o 8º humano, que dessa vez é finalmente o Freeze. Quando o Freeze chega no subsolo, seu primeiro encontro é com Bug, a flor. E Bug imediatamente tenta manter de todas as formas o Frisk ali. Ele começa a dizer que é muito perigoso sair, que existe uma guerra declarada entre humanos e monstros, e tenta de todas as formas prender o Frisk ali junto com ele, tentar de alguma forma protegê-lo, exatamente como seu primo, que era o Metatrick, iria querer. Só que o Papyrus, quando vê que o Bug está forçando demais, imediatamente tenta interceder, libera o Frisk e conversa com o Frisk. Explica mais ou menos a situação do subsolo, a guerra declarada, os perigos que tem lá fora, mas o Frisk insiste que ele quer sair, porque ele quer sair do subsolo. E o Papyrus, de vez da Turiel, não é muito teimoso, ele escuta muito o que o Frisk tem a dizer. E ele entende esse sentimento de como é triste você não estar em casa. Que diz que há muito tempo ele saiu da casa dele, ele deixou o irmão dele, e ele sente muita falta, mas ele está fazendo o que ele acredita ser certo. E se o Frisk sente que o que é certo pra ele é sair dali e voltar pra casa, então ele deve se continuar a aventura dele. Ele deve se tentar sair do subsolo. E é aí que chegamos ao grande encontro do Carol com o Frisk. E o Carol tenta meio que ser como o Senso no começo, fazer umas piadinhas, mas ele tem um limite. Ele de cara percebe que o Frisk é um humano como ele, é uma criança como ele, e é uma criança que pode ser mudada, que pode ter novas ideias. E o Carol meio que apresenta ali o subsolo, apresenta o Ezreal, explica como o Ezreal está tentando se tornar guarda real, treinando para isso. E sugere até mesmo que o Frisk o ajude, porque como o foco do Carol é conseguir que o Ezreal entre na guarda real, ele sugere assim: por que você não ajuda o meu irmão nos enigmas? Por que você não mostra o que dá ou não dá para fazer certo para que ele consiga entrar na guarda real? E aí você vai seguindo por Nevada conhecendo todos os enigmas do Ezreal. Só que diferente do Papyrus, que é um entusiasta e ama enigmas, a gente sabe que o Flow era meio trapaceiro, que ele meio que conseguia contornar todas as situações pelos enigmas difíceis. E o Ezreal não é diferente, ele odeia enigmas, ele é extremamente preguiçoso. E todos os enigmas que ele faz são muito ruins. Tipo, nem ele tem paciência pra resolver os próprios enigmas. E o Carol meio que tenta incentivar, dizendo: você consegue, Ezreal, vai! E sem aquela ingenuidade toda do Papyrus, o Ezreal percebe que os enigmas dele são péssimos e ele fica se questionando: eu realmente preciso disso para entrar na guarda real? Realmente é necessário? Eu não posso só me tornar forte e lutar contra esse humano? E eu admito que uma das coisas que eu mais amo nesse universo é que a dinâmica do Carol e do Ezreal é muito menos aquela dinâmica de Papyrus e Sense, que é basicamente o Sense fazendo tudo pelo Papyrus e tipo aquela sensação de auto-sacrifício todo o tempo,
pra uma dinâmica mais de irmão, sabe? Às vezes eles discutem, eles brigam pra caramba, eles discordam das coisas, porque não tem aquela sensação de tipo, eu tenho que proteger porque é minha única família. O Cara absurdamente ama o Ezreal também ama muito o Cara. O Cara quer sim realizar os sonhos do Ezreal, mas eles têm uma família por trás, eles têm pessoas que apoiam eles. Então eles se permitem serem irmãos de verdade, um implicar com o outro, ficarem discordando das coisas, às vezes ficarem reclamando de coisas bobinhas, sabe? E é muito fofa essa dinâmica, porque é exatamente o que a gente imagina que acontecia no passado com eles. De discordarem, também concordarem, de se protegerem, mas também caírem no pau. Isso é muito fofo. E antes de haver a luta do Frisk com o Ezreal, lá no finalzinho de Nevada, o Cara dá um conselho muito importante pro Frisk, que é similar ao conselho do Sense, só que sem aquela hostilidade que o Sense tem. Que ele basicamente diz que os monstros são como flocos de neve. Quando você toca neles, eles desaparecem, para mostrar a fragilidade dos monstros. E caso o Frisk fosse lutar contra o Ezreal, ele repensar bem na força e na forma que ele agiria com o Ezreal. E caso você escute o conselho do Cara, automaticamente você vai pegar muito leve com o Ezreal na hora da luta. Isso fará o Ezreal começar a questionar se ele deve ou não entrar na guarda real. Porque ele é péssimo em enigmas, ele não consegue convencer a pessoa a lutar com ele, tudo que ele faz meio que dá errado. E você pode convencer ele a continuar tentando, a acreditar que se é uma coisa que ele quer, ele vai conseguir. E por você conseguir incentivar o Ezreal a continuar correndo atrás de seus sonhos, o Cara vai te agradecer te levando num jantar no Grills. E o legal desse jantar no Grills é que a gente sente mais uma vez aquele contraste muito grande do Sense e do Cara. Porque enquanto o Sense ele começa a ficar enrolando, falando da flor que conversa com você, o Cara vai perguntar na cara: você está conversando com uma flor? Aí se você concordar, estou conversando com uma flor, ele vai falar: ó, que bom, porque essa flor dá bons conselhos, você deveria escutar. Porque o Bug, da mesma forma que a gente diz, fique no subsolo, o Cara quer te convencer a ficar no subsolo, a não arrumar treta com o Sense. Então ele vai me dizer, ó, fica aí mesmo, escuta o que essa flor tá dizendo, que realmente aqui é o melhor lugar para um humano viver. Eles vão te receber muito bem e você vai gostar daqui. Quando o Frisk finalmente chega na cachoeira, o Ezreal acaba comunicando a Turiel sobre o humano, explicando mais ou menos que o humano é uma pessoa legal, que tipo, dá pra confiar nele. E a Turiel imediatamente começa a perseguir o humano. Não com o intuito de machucá-lo, mas de convencê-lo a ficar no subsolo, explicar a situação para ele, para tentar convencê-lo a ficar ali. E você, automaticamente, como seu objetivo é sair do subsolo, você vai fugir dela como condenado, sabe? Ela vai tentar te pegar, vai tentar te dizer, não vá por aí, é perigoso, e você vai continuar indo em frente, sempre tentando sair do subsolo. E conforme você também for avançando na cachoeira, você também vai encontrar a Alphys, que nesse lugar está no papel no Napstablock, e vai te salvar do meu boneco. E a vida da Alphys é muito simples. Ela passa o dia no lixão procurando coisas e depois passa o resto do tempo em casa vendo anime. E ela está super desanimada porque ela tinha uma vizinha, que é a Undyne. E a vizinha era uma pessoa que ela gostava muito, ela estava interessada na vizinha, só que a vizinha ficou extremamente famosa, tanto por ter uma personalidade meio briguenta e confrontadora, como também por ser uma pessoa muito expansiva. E por todo mundo gostar muito da Undyne, ela acabou saindo de casa faz um tempo e a Alphys não a vê mais com a mesma frequência, o que deixou a Alphys ainda mais deprimida e querendo apenas se deitar no chão e se sentir um lixo, exatamente como o Napstablock faz. E depois de você conhecer a Alphys, fugir da Turiel, você vai finalmente chegar em Terra Quente, no laboratório, e conhecer o Ezreal. E o Ezreal, diferente da Alphys, como eu falei, ele é um cientista de verdade. Então todos os monstros que estavam próximos a cair, de perder a vida, foram pra lá e se curaram. E ele parece uma pessoa assim super boa, se preocupada com a população, que ajuda todo mundo. E principalmente, no passado ele conheceu a Undyne, que foi desafiada pelos amigos a pular no núcleo. E ela pulou. Isso consequentemente machucou muito o corpo dela, ela se queimou em vários lugares. E o Ezreal, como é um bom cientista, conseguiu fazer o mesmo que ele fez com o Cara. Curou a Undyne e ele conseguiu substituir partes do corpo dela por partes de robô, simplesmente transformando ela num ciborgue e curando para poder continuar fazendo as coisas dela, arrumando briga. E quando a Undyne descobre que tem um humano no subsolo e que ele quer sair, automaticamente ela lembra de uma coisa muito importante. Para um humano sair do subsolo, ele precisa matar o monstro do chefe e conseguir a alma dele para absorvê-lo e conseguir deixar ali a barreira. E os únicos monstros chefes no subsolo é a Turiel, o Ezreal e o Ezreal. E ela sabe muito bem que a única pessoa que se sacrificaria para dar a alma para um humano sair dali é o Ezreal.
E como o Wesley salvou no passado, deu essas partes robóticas pra ela, permitiu que ela tivesse uma vida normal, ela automaticamente se sente na obrigação de protegê-lo de qualquer forma. E ela, tomando o lugar do Meratron, decide proteger o cientista real. E ela começa a confrontar o Frisk do começo ao fim, de todas as formas, para impedir que ele siga em frente e encontre o Sense. Porque ela sabe que se em algum momento você derrotar o Sense, o Wesley vai se sacrificar para te dar a alma dele para você poder sair dali. E o Wesley, sabendo as intenções da Undyne, te dá um celular com tudo, podendo acessar inventário, mexer nas coisas, fazer várias funções que o celular da Alphys nunca conseguiria fazer no universo canon de Undertale. Ele dá isso para você conseguir evitar a Undyne. Mesmo assim, a Undyne faz de tudo para conseguir te impedir de seguir em frente. Ela pega todos aqueles mercenários do núcleo, coloca atrás de você para você derrotar eles. Ela, todo tipo de coisa perigosa que ela consegue criar, ela coloca no seu caminho. Tudo para conseguir te impedir de ir em frente. Para ela impedir de você encontrar o Sense, machucar o Sense, conseguir pegar a alma do Wesley e sair do subsolo. Tudo pensando em proteger a única pessoa de fato quem ela realmente gosta, que é o Wesley. E a Undyne, mesmo conhecendo as histórias boas de humanos como Carol, afinal ele é filho do Wesley, ela não acredita que os humanos são bons. Principalmente porque ela assistiu muitos animes com a Alphys. Então automaticamente ela pensa que os humanos têm espadas gigantes, que ficam o cabelo louro de Saiyajin, que começam guerras e conflitos, que tem superpoderes. E ela acredita que se ela derrotar o humano, ela vai conseguir proteger todo o subsolo. Ela vai se tornar uma criatura super poderosa. Até chegarmos finalmente na luta final dela, onde ela se transforma numa Mahou Shoujo, vestida de Sailor Moon, para tentar acabar com você. Porque como ela viu muito anime, ela acha que esse é o jeito certo de te derrotar. E ela tenta fazer exatamente o que ela assistiu nos animes. Só como ela vai perdendo a paciência, que você não vai revidando a luta com ela, você não, sei lá, consegue invocar nenhuma espada, nem fazer nenhum superpoder, ela começa a perder a paciência e o telefone dela toca. E ela atende dizendo, não fica me ligando, tá me enchendo o saco. E quem estava no telefone com ela era a Alphys. Meio que pra avisar que o humano ali não era tão ruim, que ela não precisava fazer isso, que aquelas coisas que eles viam eram apenas anime, e a realidade não era bem assim. E a Undyne acaba tratando tão mal a Alphys no início da ligação, que quando ela percebe que é a Alphys ligando pra ela se sente super mal. E ela automaticamente perde toda a motivação pra lutar, fica extremamente deprimida e te deixa seguir em frente. Então a única forma de você de fato derrotá-la é meio que parecido com o original, que é com uma ligação. Que aí ela finalmente deixa você ir porque ela quer primeiro se resolver com a Alphys. E conversar com a Alphys pra ver se ela consegue meio que corrigir a forma grosseira que ela tratou a Alphys antes. Depois de todo esse percurso, várias batalhas, o Frisk poupando todo mundo, finalmente chegamos ao julgamento, onde o Carol conversa com o Frisk. E o Carol começa a questionar o Frisk por que está ali. Porque ele comenta que ninguém sobe uma montanha e todos os humanos aparecem sem ter algum problema, sabe? Se estar vindo de alguma coisa. E se o Frisk subiu a montanha e pulou lá de cima, algum problema ele tinha com os humanos. Então porque ele quer voltar, porque ele quer sair dali. E ele vai explicando que o Frisk, tanto que o momento que ele esteve ali no subsolo, ele nunca criou o Love. Nem leve obtido por violência, nem vínculos. Mas caso ele viva ali, caso ele se permita de fato se envolver com os monstros, ele vai conseguir criar vínculos. Ele vai conseguir descobrir o verdadeiro lugar dele. E como o Frisk insiste em continuar em frente, o Carol diz que não entende os motivos dele, que pensa de forma diferente, mas que vai confiar no senso de justiça dele. E vai deixá-lo seguir em frente para ver o que acontece depois. E quando o Frisk finalmente chega diante do Sense, o Sense todo preguiçoso, dormindo, acorda e fala que finalmente você chegou, que ele estava te esperando. Mas que ao mesmo tempo não estava te esperando não, porque ele escutou tanto que você era uma boa pessoa, que ele achou que você ia agir igualzinho ao Carol e se adaptar ali no subsolo, ia querer ficar ali, e encontrar o seu lugar e querer viver naquele lugar. E aí você pode escolher lutar com o Sense. E o Sense, como não tem papários aí pra defender, não tem aquela obrigação, aquele peso, ele sabe que o irmão dele está bem, ele é muito mais suave do que seria uma rota genocida. Então ele meio que pega leve com você. E caso você consiga derrotá-lo, o Bug vai aparecer de novo pra você te fazer uma proposta. O Bug vai dizer pra você voltar atrás, criar vínculo com as pessoas e decidir mais uma vez se você quer ou não sair do subsolo. Se você quer ou não ver o mundo lá fora. E depois de enfrentar o Bug, você finalmente vai entrar na Rota Pacifista Verdadeiro. E a Rota Pacifista Verdadeiro seria como você voltasse normal no canon, só que você mais uma vez tem que descobrir um pouco mais dos personagens, fazer mais amizades e descobrir o que aconteceu no laboratório real. Lembra que eu citei que o Wesley é um cientista de verdade e a Alphys não? E que ele chegou a usar o Carol como cobaia algumas vezes?
Então, da mesma forma que a Alphys injetou determinação nos monstros que estavam prestes a cair, tudo o que ele faz meio que deu certo. Inclusive, quando os monstros estavam caindo, ele conseguiu mantê-los vivos. Tanto que a mãe do Snowdrake está viva, irmã da Shiren, irmã do Aeron. Todos esses monstros que normalmente você não encontra no jogo, só encontra como amálgamos, em Story Shift você vai encontrar como se fossem monstros comuns. E a razão do experimento do Ezreal dar certo e da Alphys não, é porque na hora que o Ezreal vai injetar determinação na alma dos monstros para eles continuarem vivos, ele não usa a determinação das outras almas humanas. Ele usa a determinação do Kara. Ele meio que usou o Kara como cobaia, então ele extraiu a determinação do Kara e injetou nos monstros. O que significa que os monstros não vão ficar sobrecarregados de determinação, eles não vão derreter e virar amálgamos. Eles vão estar, na verdade, vinculados ao Kara. Então, enquanto o Kara estiver vivo, os monstros estarão vivos. Em contrapartida, apesar disso não entrar no canon, mas meio que explicar o canon de Story Shift, explica por que o Kara consegue usar magia. Porque ele consegue criar várias facas para, por exemplo, atacar o Frisk na Rota Genocida. Seria basicamente porque ele consegue pegar a magia desses outros monstros que ele está vinculado e usar para ele. E depois de saber de tudo, saber como a sua vida pode fazer diferença para os monstros, você vai mais uma vez encontrar o Sense e dessa vez o Bug junto com o Papyrus vão tentar interceder, tentar te convencer mais uma vez de ficar ali. E caso você insista e consiga convencê-los, enfrente-os e siga em frente, você vai provar que existem sim humanos que podem ser determinados, quererem viver, quererem estar na superfície e ainda assim serem bons. E você vai conseguir liberar os monstros pegando todas as outras almas humanas e pegando-as para si, se transformando em uma entidade diferente. E o ponto essencial para acabar da guerra contra os monstros humanos e diferenciando o Frisk do Metatrick será o Kara. Porque o Kara, como ele tem poderes de monstro, mas ele vai para a superfície sendo humano, ele vai ser o vínculo essencial para conseguir unir os monstros e os humanos. Ou seja, como o Kara vai ser um humano diferente, os humanos vão enxergá-lo de uma forma diferente. E aí, consequentemente, vão começar a olhar os monstros de um jeito diferente. Fazendo assim, finalmente dar esperança ao Subsoul de todos conseguirem coexistir na superfície. Agora, já a Rota Genocida, ela meio que segue parecida com a Pacifista, sem que o Kara de fato interfira em nada. Ou seja, se o Senso ficou meio que remoendo tudo que você fez, no que é toda a história, todo o percurso, te ignorava, o Kara vai sempre tentar conversar com você, te convencer de fazer diferente, de se aproximar, de conversar mais, e todos os monstros vão te dar uma chance. A Toriel, mesmo caso você faça uma coisa com o Ezreal, vai te dar uma chance, o Asgore vai te dar uma chance. A Undyne não, mas é porque ela tem os motivos dela. Mas todo mundo vai te ouvir, tentar entender você, simplesmente porque eles têm um vínculo muito forte com o Kara. Eles vão achar que por eles terem esse vínculo com o Kara, eles podem ter esse vínculo com o Frisk também. Só que o ponto-chave que faz o julgamento ocorrer será quando o Kara te indagar por que você fez isso. Por que você feriu a todos? Por que você não tentou nem ouvi-los? O que há em você? Que dor terrível os humanos deixaram em você para você ser hostil com todos, até com as pessoas que são boas com você? E diferente do Senso vai logo para uma posição mais hostil, o Kara vai tentar ouvir o Frisk e entender o lado dele, entender por que isso aconteceu e dar a chance do Frisk de voltar no tempo. Porque o Kara não gosta muito desse negócio de voltar no tempo, de usar o reset, mas ele sabe que o Frisk pode usar e o Frisk gosta de ter esse poder. Ele dá a chance do Frisk voltar atrás e refazer tudo, dar uma chance, se permitir liberar esse ódio que ele tem dele para machucar os outros e fazer diferente. E caso, mesmo assim, você não queira fazer diferente, ele vai tentar te convencer através da violência, né? Tentar combater você até que você repense nos seus atos e volte atrás. E se mesmo assim você enfrentar e vencer o Kara, aí sim você vai lutar com o Sense. Mas não vai ser um Sense convencional, vai ser um Sense muito mais forte. Um Sense meio Deus, porque ele vai absorver as almas dos outros humanos e vai absorver a alma do Kara e vai te enfrentar com todas as forças dele. Afinal, o objetivo dele não era vencer uma guerra, ele vai encarar a guerra como se fosse contra o Frisk e vai com tudo contra ele. Então muita gente coloca como se fosse a batalha do Kara mais difícil, mas a batalha do Senso provavelmente também é muito difícil nesse universo. O que reforça mais uma vez a personalidade do Senso, porque ele deixa tudo pro último minuto, mas quando ele leva a sério, ele leva realmente a sério e ele não demonstra piedade. Uma coisa que eu adoro tanto no Undertale normal quanto em Story Shift,
que eu acho que é importantíssimo citar aqui são as rotas neutras. Porque cada rota neutra, dependendo do que você faz, tem um final diferente, exatamente como é em Undertale. E ao contrário de Undertale, que a gente conhece mais o Flow e através das rotas neutras, em Story Shift você conhece mais o Kara. E você, com a alma do Wesley, depois de derrotar o Sans, vai conseguir sair e ir para a superfície. E uma das ligações fantásticas é o Kara te ligando depois de você matar todo mundo. E ele vai contar basicamente pra você que todo mundo achou que ele era o culpado porque ele também era humano. Todas as pessoas que defendiam e gostavam dele foram eliminadas. E agora ele tem que viver escondido no subsolo. E dependendo de onde ele passa, os monstros tacam pedra nele. E aí ele fica com muito ressentimento e com muita raiva de você. Porque tudo que ele construiu, toda a vida que ele conseguiu, todo o love de amor de verdade que ele conseguiu manter pelos monstros pra dar sentido à vida dele, você tirou tudo. E a vida dele se tornou tão miserável quanto era na superfície. Só que dessa vez ele não tem nem como escapar, porque como a determinação dele é mais alta e não tem mais o senso para eliminar ele está simplesmente preso àquela vida miserável até o fim dos dias dele. E o Kara joga essas coisas na sua cara, ele não tenta fazer média ou fingir que tipo, é tudo um jogo. Ele fala tudo que incomoda, então ele, dependendo da ligação, ele vai jogar na cara o que você fez, vai criticar suas atitudes e vai te dar a chance de repensar e fazer de novo. Já o Sans, ele meio que desiste, ele fala, ah, tá bom, acabou por aqui, né? Então você errou e desliga na sua cara. O Kara não, ele tá sempre reforçando. Você pode fazer diferente, você pode ser diferente. Então por que você não faz? E se você é muito cuzão com ele, ele vai ser grosseiro com você. O que particularmente pra mim me faz amar muito mais o personagem. Porque eu realmente me irrita muito o Sans sempre fazer média, ele sempre ficar com jogos de palavras. E o Kara não, cara, a gente sempre vê que ele é uma pessoa muito mais determinada. A alma dele é da determinação. Então ele joga na cara tudo, ele fala tudo, ele tenta resolver tudo, ele não enrola. E quando a gente vê o relacionamento dele com o Ezreal, sabe, a gente fica imaginando que o passado deles era aquilo, aquela convivência, as brigas, as implicâncias, mas a amizade, tudo isso é muito fofo. E a relação deles com família, com a Toriel, com o Asgore, e até mesmo depois que você vê a relação do Papyrus com o Sans, sem ser um Sans todo protetor e todo chato com o Papyrus, você meio que vê os personagens mais na sua essência mais livre, sabe, mais pura. E esse definitivamente é o ponto forte do Story Shift. Porque os personagens ainda são eles mesmos, mas olhados de outro ângulo, sem responsabilidade, sem promessas, eles sendo apenas eles, você meio que se conecta mais, você se importa mais com eles. Inclusive, pode conhecer Story Shift e jogar Undertale normal pacifista, quando o Ezreal começa a abrir o berreiro dizendo pra você ficar naquele mundo, Kara e chora, chora, lá como Deus da hipermorte, quando você pensa no Story Shift, na relação dos dois, em como eles são próximos, isso acaba afetando muito mais você, porque você sente que você conhece mais fácil do personagem, sabe? Então você tem mais empatia por eles. Tipo, eu não vou ser hipócrita de dizer que Story Shift tem o melhor roteiro, tem o melhor desenvolvimento, tem as modificações mais extremas e interessantes, porque ele segue muito parecido com Undertale. Mas, no momento que ele se propõe a manter os personagens exatamente como eles são, colocando situações diferentes, manter a relação deles, eu acho fantástico, sério, porque eu sinto que ele é como se fosse um bônus, sabe? Um spin-off do que a gente já conhece. E por isso que dentre os universos de troca, esse definitivamente é o meu favorito, porque eu amo Undertale original. Claro que eu também amo Underfell, eu também amo as modificações, mas eu amo a essência do jogo de Undertale. E ver ela traduzida de uma outra forma, tipo, não dá pra não gostar, sabe? Se você gosta de Undertale, você vai gostar de Story Shift. É inevitável. Por isso, pra mim, sei lá, ele tá no meu top 3. Eu sei que existem melhores, tem mais trabalhados, tem alguns que tem fangame, que tem comics muito mais elaboradas, mas Story Shift definitivamente tomou uma parte do meu coração, ainda mais porque dá um foco muito especial a personagens que eu adoro. E é isso, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma atualização de Story Shift, pode deixar que eu vou trazer aqui pro canal, porque ele definitivamente é o universo alternativo que eu sigo e eu gosto muito. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!